E vamos convidar a nossa irmã Aninha para fazer a leitura de preparação do ambiente. Boa noite. Oportunidade e nós. Não penses que o bem se processe sem um esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes do Criador o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Quanto ao espírito, as leis são as mesmas. Esforça-te-ás em adquirir entendimento. Praticarás o respeito aos semelhantes. Apoiarás os outros, quanto possível. Angariarás a simpatia de quem necessitas, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo, para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria, a elevação em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança. A possibilidade nasce de Deus, mas o trabalho vem de nós. Emmanuel, médio Chico Xavier, do livro Ceifa de Luz. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Para fazer a nossa prece inicial, convidamos Mabel. Então, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração que está sendo preparada desde cedo para receber todos nós. Eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao alto, respirar fundo, agradecer a Deus por essa noite, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de ensinamento. Que o teu amor, Senhor, seja derramado sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos, ó Mestre, ter coragem e a capacidade de vencer nossas má tendências, nossas más inclinações e seguir o caminho do Evangelho. Sabemos que é o único caminho para chegar até vós. Especialmente ampare e abençoa, Senhor, a nossa irmã Delza, e que todos os ensinamentos que for dado nessa noite, que possa acalar os nossos corações e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Dá-nos força, coragem, fortalece a nossa fé, como uns filhos pequenininhos indo ao teu encontro. Onde quer que esteja um filho teu, Senhor, clamando por misericórdia, em desespero, ampara e abençoa. Estamos esperando por vós. Que o teu amor, Senhor, esteja sempre presente em nossas vidas e nos nossos corações. E que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue a velar por todos nós, hoje na certeza de sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E vamos dar início agora à nossa palestra com o tema Vida, Dádiva de Deus. E nossa expositora, nossa querida Delza. Boa noite. Boa noite. Agora eu vi, não é? Gostaria de fazer um convite a vocês. É um convite muito simples e eu sei que vocês vão aceitá-lo. O convite é o seguinte: é que vocês todos, nós todos, enchamos os nossos corações de bênçãos e de luzes, continuando nessa prece em que nós pedimos a Jesus que esteja conosco para nos fortalecer aí até Ele.
E assim, com os corações plenos de bênçãos e de luzes, que a gente olhe bem no olhinho do nosso vizinho, de um lado e de outro, e compartilhe essas bênçãos, dizendo assim: boa noite. Que essas bênçãos que compartilhamos, nós possamos levá-las para os nossos lares. Que essas luzes, nós as levemos, iluminemos todos os recintos do nosso lar. Mas iluminemos, sobretudo, os corações e as mentes daqueles que nos aguardam. E ao chegar, nós possamos todos ter o privilégio de estarmos envolvidos nessa luz serena e doce que compartilhamos aqui nesse instante. Nós vamos conversar sobre um tema que muito fácil e ao mesmo tempo muito complexo. Vida, dádiva de Deus. Eu trouxe essas duas gravuras, que elas simbolizam, nesse momento, uma grande dificuldade ainda de se entender a vida. E, sobretudo, de se entender como tudo começou em relação aos seres vivos. Então, há uma representação daquela pintura que nós todos conhecemos, de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, que representa o criacionismo, não é? A vida surgiu a partir de uma vontade divina, a vida humana, e nós então estamos todos aqui criados, e isso é a tese do criacionismo, que está muito presente em muitos países, inclusive em muitas religiões. Embaixo, o caminhar da evolução do homem. Então, o evolucionismo, né? Aquilo que Darwin nos trouxe um pouco depois do Livro dos Espíritos. Darwin, então, lança o livro A Origem das Espécies, e nesse, após muita discussão e muita dificuldade de tornar isso uma coisa muito mais aceita pela religião, então, o evolucionismo. Para quem não conhece, o evolucionismo foi muito denegrido, inclusive com piadas e com demérito para Darwin, dizendo que era impossível que o homem viesse do macaco, né? Então, quem viveu, por exemplo, os anos 60, se lembra que a passagem do ano de 59 para 60, dizia-se que o homem ia voltar às origens, então o homem ia virar macaco. Alguém se lembra disso? Eu não me lembro, não. Eu ainda não estava por aqui, aí não me lembro. Não está certo, confia em mim, é verdade. Então, nós vamos conversar, então, vida, qualquer que seja a teoria filosófica, qualquer que seja a explicação científica, vida como dádiva de Deus. Mas que é a vida? Que é a vida? Essa é uma das perguntas mais presentes na história da humanidade e que não é respondida até hoje. Não é respondida. Se sabe como é a vida, se sabe sobre os mecanismos da vida, se sabe
sobre a acessão da vida com a morte, se sabe, do ponto de vista científico, muita coisa sobre a vida, mas não se sabe o que é a vida. É interessante que os mesmos elementos químicos que formam os corpos brutos são os elementos que formam os seres vivos. O que faz a diferença entre uma arrumação de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio, ser um corpo bruto, e esses mesmos elementos ser um ser vivo, qualquer que seja, não é, a categoria do ser. Não se pode ainda afirmar, do ponto de vista científico, que é a vida. Mas uma pergunta do ponto de vista filosófico, político e sociológico é: que significa a vida para toda a humanidade? E aí nós não estamos falando apenas no Ocidente, nós não estamos falando das pessoas que professam o cristianismo, nós não estamos falando apenas de espiritualistas, mas também de materialistas. O que significa a vida para toda a humanidade? Há quem diga assim: a vida é o bem maior, a vida é algo sublime, a vida, e tem inúmeras conotações filosóficas em relação à vida. Mas o que é de fato que significa vida para toda a humanidade? Então a gente pode parar um pouquinho. Vamos parar assim por 10 segundos e imaginar que valor a vida tem para a humanidade. Lembrando que a humanidade é composta por nós mesmos, né? Aqui e onde estivermos. Ora, quando a gente sabe, por dados da Unicef de 2015, que a cada 7 minutos morre uma criança ou adolescente vítima de violência, que valor tem a vida? Que valor tem a vida? Se a gente sabe que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo, dados da ONU 2015, e aí, o que é a vida quando já foi provado, e bastante está, inclusive, no documento, em documentos da ONU, que a riqueza do mundo daria para alimentar o dobro da população que é hoje. O que é a vida para a humanidade? Quando a gente vê que 16 mil crianças com menos de 5 anos de idade morrem todos os dias, então a cada dia morrem 16 mil crianças, né? E morrem inclusive no Brasil, nós temos um número muito alto, de 0 a 5 anos, de mortalidade infantil, já melhorou muito, mas ainda somos o 5º país de maior mortalidade infantil. Quem é que está morrendo? O futuro da nação, não é? Somos também comprometidos com esses dados. Enfim, quando sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. 40 segundos. Se nós conversarmos aqui durante
45, 50 minutos, ao final, a gente pode fazer as contas de quantas pessoas se suicidaram. Então, esses não são dados aleatórios, são dados das organizações que contabilizam todos esses casos, aqueles que são notificados, porque ainda considere-se as subnotificações, aqueles países e muitos países da África que não notificam os casos, principalmente de violência e de suicídio. E muitos que morrem de fome, e está escrito que morreu de diarreia, de pneumonia, de tuberculose, de doenças, mas que na realidade só ocorreram pelo estado de desnutrição e pelo estado de imunidade da criança que não estava fortalecida para suportar as agressões. Então, a próxima pergunta para nós espíritas: o que é a vida? O que significa a vida para nós espíritas? Nós espíritas, o que estamos aprendendo a ser, nós consideramos um aspecto muito importante da vida, é que a vida não acaba. A vida não tem fim. Uma vez começada, não tem fim. Quando a gente desencarna, continuamos vivos no mundo, no plano espiritual. Então, disso a gente sabe, não é? Então, nós temos esse conhecimento que nos dá mais ainda responsabilidade diante disso e compromisso em relação à vida. Uma vez iniciada, nunca mais ela se acaba, porque há a imortalidade do espírito. É isso mesmo? É assim que a gente entende, não é? Pois bem, então, se é assim, como é que a gente, o que é que significa a vida para nós espíritas? No Livro dos Espíritos, questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O que é que os espíritos responderam? A vida, né? A vida, o de viver. E continua: por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de um semelhante. Muito bem. E continua: nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Porque é interessante que a gente fique cada vez mais consciente do que essa existência corporal é importantíssima para o nosso crescimento. É através da reencarnação, e o nome é bem claro, reencarnação, que nós podemos ter experiências, oportunidades para ir aprendendo, existências afora, o que não aprendemos ainda. Até aprender tanto que podemos chegar a anjos. Né? Então, esse corpo de cada um de nós é importantíssimo e nós temos, portanto, a responsabilidade em cuidar dele e em preservá-lo o máximo possível, porque ele é o depositário
do nosso espírito, que precisa aprender através das experiências terrenas. Mas a gente sabe também, pela nossa doutrina, que existem 2 tipos de vida. O primeiro, a vida biológica, né? Então, essa figura está aí, o bebezinho um pouquinho maior do que devia, mas está aí, né? Que traz toda a carga genética através da cadeia do DNA. E aqui eu acho bonita essa figura, porque mostra a díade mãe e filho, e mostra o filho trazendo o seu próprio patrimônio genético. Então, essa criança é um ser. Essa criança não é a mãe. Essa criança está na mãe. Ela traz o patrimônio genético dado pela mãe, através do óvulo, e o patrimônio genético dado pelo pai, através do espermatozoide. Então, esses 2 patrimônios formam um novo patrimônio, que é o ser que aí está na barriguinha da mãe. Então, esse ser é um ser diferente, muito diferente, inclusive no seu genoma da mãe. Então, quando a gente diz, eu sou dona do meu corpo, estando gestante, você é dona do seu corpo, mas não é dona do corpo de quem que a habita durante a gestação. Mas há, então, a vida espiritual. E nesse aspecto é muito importante que a gente lembre, não é, que nós somos espíritos encarnados. Nós não somos corpos que têm espírito, nós somos espíritos habitando o corpo, não é? E isso é muito interessante, principalmente nas nossas relações familiares. Então, nas nossas relações familiares, a gente tem a família biológica, não é? Pai, mãe, filhos, avós, a família biológica, mas temos a família espiritual. Espíritos simpáticos entre si, ou espíritos antipáticos entre si, que no processo do planejamento reencarnatório encarnam na mesma família. Encarna para que seja A ou B seja punido? Não. Encarna porque precisam conviver num ambiente familiar para um e outro aprenderem a se gostarem, para ir cultivando cada vez mais em reencarnações sucessivas possibilidades concretas de construção do amor. Então, há afinidade entre espíritos, mas há também aqueles que não são afins e que estão juntos na mesma família. O que é importante para a gente compreender isso é que a família é a classe de alfabetização do espírito. É nela que a gente vai poder construir mais ainda as possibilidades de aprendizagem. Então, a leitura preparatória nos deu isso muito bem. Deus nos dá a oportunidade, mas somos nós que temos que trabalhar para aproveitar essa oportunidade. Nada melhor do que ter na família uma pessoa bem difícil. Alguém tem? Não é? É essa pessoa bem difícil o nosso principal professor. É convivendo com ela que nós vamos aprender a entender o outro como o outro é, e não como a gente quer que seja. Então, dito isso, né, nós vamos nos lembrar
de quem nos mostrou a importância da vida em plenitude. Eu vos trago a vida em abundância. Então, nosso querido e amado Jesus. Jesus, o amor incondicional. Primeiro, ele nos veio através da manjedoura. E vejam, um espírito crístico passou algum tempo precisando diminuir as suas vibrações para poder encarnar no mundo como o nosso. Esse amor é de uma magnitude tal que a gente não vai conseguir entender, pelo menos eu, durante um bocado de tempo, haja algumas reencarnações. Quer dizer, Jesus nasce entre nós, mostrando a importância de estar encarnado entre nós para poder nos dar exemplos, para poder ser referência de amor. Quem era Jesus? Um espírito que estava num corpo. E, para isso, ele teve que diminuir as suas vibrações de tal forma que pudesse encarnar entre nós. Mas aí ele deu uma outra demonstração da importância da vida, quando na cruz. Na cruz, né? Então, Jesus nasce, Jesus habita a terra em torno de 33 anos e depois Jesus é crucificado. Jesus, para aqueles que queriam que ele não seguisse a sua caminhada, que não o entenderam, o crucificam. Mas Jesus, então, morre. Jesus morre na cruz, né? Jesus, mas ele desencarna e ele, então, volta. E aí as pessoas entendem a ressurreição de Jesus como a ressurreição da carne. Na realidade, ele volta como espírito e vem mostrar que a vida continua. Que ela não se acaba naquele momento da morte. Então, se a gente for considerar esses dois aspectos da vida de Jesus, possivelmente a gente pode parar para pensar que o nascimento de Jesus é muito mais significativo para a humanidade do que a crucificação. Não é? Porque ele nasce entre os homens. Mas continuando essa referência de Jesus em relação à vida, ele que veio trazer para nós o conhecimento de que Deus é Pai, Deus é amor, não é? Então ele vem e faz o que chamam de milagres, não é? Todos aqueles que são narrados nos evangelhos. Eu selecionei duas classes de milagres em relação à vida. Uma classe, Jesus defendendo a vida, evitando a morte imediata. Então, Jesus comprometido com a vida do corpo e evitando que haja a morte daquele corpo. Inúmeras passagens mostrando isso. E a segunda é Jesus defendendo a qualidade de vida. Não apenas que a gente tenhamos vida, mas tenhamos uma vida de qualidade. Isso do ponto de vista
biológico, porque do ponto de vista espiritual, o Evangelho é a própria lição de vida, de amor incondicional. Então, nesse aspecto, Jesus, não é, nos trazendo, defendendo a vida, evitando a morte imediata. Vocês se lembram da passagem da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus falando para aquela multidão e lá para as tantas da sua fala, ele com certeza, ele sabe que aquele povo está faminto. Faminto mesmo de possibilidades de voltar para onde vieram, porque estavam sem alimentação. O que é que ele faz? Ele consulta, né? Quando os apóstolos vêm dizer a multidão está com fome, ele já sabia, aí diz, veja quem tem alguma coisa por aí. Aí vem 2 peixes e 3 pães, é assim a conta? Não é? 3 pães e 2 peixes. Bom, se não for, é parecido. E o que é que ele faz? Ele multiplica os pães e os peixes e dá para saciar a fome de todos aqueles que ali estavam. Então, naquele momento, Jesus estava, ele que já tinha, através inclusive das bem-aventuranças, principalmente, dado o pão espiritual, através do que ele estava falando e convidando a todo aquele povo, ele dá também a possibilidade de sobrevivência através daquela alimentação. Uma outra passagem que eu coloquei aqui é aquela passagem da mulher adúltera. Veja, nós fazemos as outras análises que a gente faz sobre isso, são análises pertinentes, né? São reflexões importantes. Mas, sob a ótica da vida, Jesus evita que ela morra por apedrejamento. Não é verdade? Não é verdade? Então, Jesus né? Com certeza faz uma oração ali, né? Escrevendo no chão, e depois diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Claro que toda a reflexão sobre essa passagem é uma reflexão muito importante de convidar que as pessoas realmente se reconheçam como são e deixem de julgar o outro, apesar de que intimamente também teria as mesmas dificuldades, os mesmos equívocos da mulher adúltera. Mas ele evita o apedrejamento dela e depois diz, vai e não peques mais. Né? Continue viva, porque esta vida é importante para você, para o seu crescimento espiritual. Vai, mulher, e não peques mais. Eu trouxe uma terceira, né, que é quando Jesus, né, os apóstolos estavam lá no meio do mar, uma tempestade muito grande, e todos estavam para haver o naufrágio, e Jesus o que é que faz? Ele apazigua as águas para a chuva, então ele apazigua a tempestade, para a tempestade. Ora, isso eu estou falando, analisando só da forma simbólica como é apresentada, não é? Então, naquele momento, Jesus impediu que aqueles apóstolos morressem afogados, não foi? Não é? Impediu porque
ele impediu que aqueles apóstolos morressem afogados, deu uma demonstração da importância daqueles apóstolos na continuidade de suas vidas para fazerem o que fizeram, como a gente conhece. Então, eu trouxe esses 3 exemplos para a gente refletir como é importante a nossa vida, também do ponto de vista biológico. Na outra classe, né, que eu coloquei, Jesus defendendo a qualidade de vida, a questão das curas. Então, Jesus cura o leproso. Ora, o leproso era, naquela região, naquele tempo, alguém totalmente excluído da sociedade. Se você se apresentava leproso, você não tinha mais direito à convivência com aqueles que não estavam leprosos. E ele, então, cura o leproso. A outra passagem é a mulher com hemorragia, chamada a mulher hemorroidária, parece, não é o nome? Vocês lembram? Vocês lembram dessa passagem? Jesus caminhando, né, chega uma mulher e toca na veste dele. E aí ele sente, claro, né, e diz que a tua fé te curou. Ora, naquela comunidade, naquela região, com aquele povo, a mulher, quando estava menstruada, ela não podia nem ser tocada. Ela era maldita quando estava menstruada. Então, a mulher com uma hemorragia, possivelmente um mioma uterino, uma coisa dessas, era completamente também isolada e carregava o mal. Carregava o mal. Então, Jesus vai e cura essa mulher para que ela siga na sua vida, aproveitando das oportunidades para aprender o que teria que aprender muito ainda. E o terceiro exemplo é o endemoniado, né? Jesus, também o endemoniado, ou por obsessão, ou porque era uma pessoa com uma doença mental, e os dois se aproximam muito em todos os casos, ou aquela época, as pessoas que eram epiléticas, chamada epilepsia grande mal, que era a doença sagrada, quer dizer, sagrada ou o contrário de sagrada, né? Quem tinha aquela doença também era porque era portador do demônio, porque a pessoa caía no chão em convulsões, babava. Então, para aquela época, isso era uma pessoa que estava dominado pelo demônio. Imagina, gente, não é? Imagina que coisa difícil para o endemoniado viver naquela comunidade. Então, com esses 3 exemplos, eu trago um leproso, um homem leproso, excluído da comunidade, uma mulher e um doente mental ou com uma doença neurológica. E aí Jesus, ao curá-los, Jesus garante a eles uma qualidade de vida. Então, nós estamos falando, lembrando o que está no livro dos Espíritos, que nós temos a obrigação, no primeiro direito é o de viver, que a gente não pode, de jeito nenhum, tirar a vida do outro, e mais do que isso, tem que preservar, proteger a nossa própria vida. Não só está vivo, mas está vivo com qualidade.
Tem gente que diz, não vou a médico não, porque se eu for ele descobre doença. Alguém já disse isso, né? Vou nada, se eu for o médico só faz descobrir doença, né? Está sendo relaxado, desleixado. Esse mês mesmo é o mês do Novembro Azul. É o mês do Novembro Azul. Então, todos os homens que já têm acima de 40 anos têm que buscar reconhecer se tem algum problema da próstata. Que câncer de próstata é um dos que mais matam em relação a homem. Então, meus queridos companheiros, nós estamos no Novembro Azul. Bom, ora, nós falamos de vida e nós falamos do nosso compromisso, nosso comprometimento com a vida. Portanto, nós podemos falar um pouco sobre o aborto. Né? Hoje está sendo um dia muito especial na Câmara, porque está sendo discutida a questão de incluir no artigo da Constituição que a vida é um bem, colocar desde a concepção. Só colocar essa frasezinha, desde a concepção. A confusão está feita, hoje foi o dia todo de discussão sobre isso, e nós sabemos, né, por todos os ensinamentos que temos, através, inclusive, da espiritualidade, que nos mostra que aborto é crime. Né? Nós estamos, na realidade, tirando uma vida, qualquer que seja a circunstância. Então, tem ali uma vida pequenininha, toda pronta, né? Toda pronta, e por qualquer que seja a circunstância, eu não queria ter filho, essa criança vai me dar problema, isso, aquilo outro, a pessoa pratica o aborto. É claro que essa prática, como tantas outras, não vai fazer ninguém ir para o inferno, até porque o inferno não existe. Não é? Não é isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando na preservação da vida e que quem comete um crime de alguém com 50 anos ou alguém com 50 dias, também tem que refletir sobre isso e aprender nas sucessivas reencarnações. A outra questão que eu trago é a eutanásia, né? A eutanásia. Às vezes, a gente que é espírita, a gente sabe como é importante aqueles dias que o doente está, né, mesmo em coma, para ter uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de rever seus conceitos e de ser ajudado pela espiritualidade amiga dessa pessoa. Os parentes, os amigos. Então, é muito importante, é difícil, muito difícil, e às vezes a gente, do ponto de vista egoísta, não aguenta mais, eu não aguento mais ver meu pai daquele jeito. É triste. É difícil. É um sofrimento. Não tenho dúvida, e já passei por isso, tanto do lado sendo médica, como do lado sendo uma pessoa acompanhando alguém da família muito querido. É muito difícil. Mas é preciso que a gente reflita sobre isso.
né? Que a gente pode estar tirando da pessoa uma grande oportunidade de aprendizado, de reconciliação consigo mesmo, de encaminhamento para o plano espiritual de uma forma mais caridosa, mais generosa, e a pessoa pode, né, a gente egoisticamente, ou a gente porque não aguenta o nosso sofrimento, eu não aguento ver fulano sofrer tanto. Tá certo, não aguenta ver fulano sofrer tanto, mas não aguenta principalmente você mesmo participar daquele sofrimento, né? Então é preciso que a gente analise isso com muito cuidado, porque a gente costuma refletir no seguinte: a gente não está preparado para muita coisa que vai acontecer. Eu não estava preparado para isso. A grande pergunta é: e se preparou? E se preparou? Não que a gente viva, vai acontecer, não, mas se fortalecer espiritualmente, se fortalecer através do conhecimento, entender os mecanismos da vida, entender que nós não estamos aqui por acaso e que as coisas que acontecem conosco, grande parte, são na realidade respostas às nossas próprias ações. Então, isso é se preparar para as intempéries, os obstáculos e as dificuldades e os sofrimentos da vida, e que a gente pode superar se estiver fortalecido. O suicídio, não é? O suicídio. Nós falamos nos números do suicídio. Meus queridos, os números estão crescendo muito. Apesar da Organização Mundial de Saúde prever, junto com a Organização das Nações Unidas, fazer um planejamento para diminuição até o ano 2020 em pelo menos 30% dos suicídios no mundo. Ao contrário, o número de suicídio está crescendo à razão de 10% ao ano. E no Brasil também, né? Hoje em dia, é difícil que a gente converse com outra pessoa e ela não cite alguém próximo que ou tentou ou se suicidou. Não é? Então, está muito próximo da gente. E está muito alto, e os índices estão muito altos em duas faixas que precisam bem mais da atenção nossa, que é a faixa de 15 a 26 anos e a faixa acima de 60 anos. Então, é importante que a gente dê atenção a essa questão, porque se a gente não falar sobre isso, que é um tabu, as pessoas não têm abertura para falar que estão pensando em se suicidar. E às vezes é uma frasezinha que sai, né? Eu não sei para que eu ainda continuo aqui. Não faço mais nada. Eu sou só um estorvo para a família. Se eu morresse era muito melhor para todo mundo. Eu só dou trabalho. E por aí vai. As indicações, os pedidos de ajuda, os pedidos de socorro, não é? Há também, está crescendo também o número de suicídios em crianças. Crianças na faixa de 7 a 9 anos, a 10 anos. Né? O que é que está acontecendo? É preciso que a gente perceba que essa banalização da vida, que a sociedade está se deparando com a questão de a vida é nada, é uma forma banal. Tanto faz estar vivo como não está, né? E por aí vão chegando os convites para
haver o suicídio. Aqui em Maceió, há um mês, nós temos um posto CVV, cujo número é 3027 4141. Né? Se quiserem anotar, podem dar a pessoas, né, para telefonar. Está havendo uma média de 80 telefonemas por dia. Então, não é brincadeira, né? No mundo, a pena de morte, aqueles em vermelhos, países que têm a pena de morte é permitida por lei e se pratica a pena de morte. Portanto, são 18% dos países. Aqueles em azul escuro, não é? Ela é abolida para todos os crimes. São 53%. Aqueles como o Brasil, a pena de morte é abolida para crimes comuns, porém pode ser usada em casos excepcionais, como crimes de guerra, por exemplo. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, bem simples. Alguém aqui é a favor da pena de morte? Não tem ninguém a favor da pena de morte. Então, todos nós somos contra a pena de morte. Não é isso? Não é isso? Muito bem. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Por acaso, em algum momento da nossa vida, quando a reportagem lá, a TV mostra um crime hediondo, quando a TV mostra que um homem, não é, assassinou uma criança, torturou, assassinou uma criança, que sentimento vem a cada um da gente? Em algum momento. Qual é o sentimento que surge? Todo mundo tão calado, não é? Em alguns surge o seguinte: se fosse comigo, se fosse com uma filha minha, não ia ficar para contar a história. Não é? Outros dizem, um miserável desse devia morrer. Outros dizem assim, um cabra desse devia passar pelas mesmas coisas. Não precisava morrer, não. Mas tirava as unhas, tirava não sei o quê. Não é isso? Hein? Arrancava os olhos e por aí vão os nossos sentimentos. Porque os pensamentos vêm a partir dos nossos sentimentos. Acontece com alguém ter esse pensamento quando vê uma notícia desse tipo? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, né, que é, vamos dizer, desses grupos terroristas, pegar uma outra pessoa com a foice e cortar a cabeça. Já viram isso na televisão? Já. O que é que sentiu? Nós julgamos, condenamos e definimos a pena para aquela pessoa em alguns casos. Não é? Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas em alguns momentos a gente faz. E agora eu pergunto novamente, quem é a favor da pena de morte aqui nessa plateia? Quem é a favor? Ninguém é a favor da pena de morte, mas ainda estamos com sentimentos de pena de morte. Então, precisamos o quê? Dar valor à vida. Valorizar a vida. Mas sem perguntar de quem.
não é? A vida ser valorizada, qualquer que seja a pessoa. É fácil? Não é? Mas esse é o nosso exercício. Quando Jesus disse, resumo tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele apenas disse amar. Essa é a possibilidade de crescimento que a gente tem. E aí o Chico nos traz, não há virtude, rigorosamente falando, sem vitória sobre nós próprios, e nada vale o que nada nos custa. Então, para a gente refletir, que a gente faça todo o esforço possível para valorizar a vida, independente de quem seja dela dotado. Essa é a vitória que a gente pode conseguir sobre nós próprios. E isso vai nos custar muito. É um exercício. É estar preparado para. É estar preparado para. E nos lembrar que quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os sobrecarregados, que eu vos consolarei. Então, queridos companheiros, somos todos aflitos e sobrecarregados. E ele nos diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos consolarei. Então, ele continua nos dizendo isso. E o meu desejo para mim e para todos vocês é que em todos os momentos da nossa vida a gente possa estar dizendo, Jesus querido, eu estou indo, me aguarde, Jesus, me aguarde que eu vou receber esse abraço de amor e de bênçãos pelo meu próprio esforço. Tu me convidas e eu aceito o convite. Que a gente possa exercitar isso em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada.